Olá, amigos, que a paz de Jesus, nosso Mestre querido, esteja conosco. Sejam bem-vindos ao projeto Estudando a Revista Espírita, com a finalidade de estudar todos os artigos dessa revista maravilhosa, publicada, criada por Allan Kardec. E hoje, um convidado especial, diretamente lá de São Paulo, para esse nosso projeto, Leandro. Muito boa noite, Leandro. Boa noite, Davi. É um prazer enorme estar aqui com você. Muito obrigado pelo convite e também todos que estão aí participando. Muito obrigado mesmo, de coração. Nós estamos um pouquinho adiantados na questão do horário, temos aí alguns minutinhos, 2 minutinhos, para que você, podendo nos ajudar, amigo que está chegando, notifique pelas redes sociais, pelos aviõezinhos, uma forma que a gente notifica as pessoas que nós estamos entrando no ar. Eu estou fazendo isso também. E gostaria também de deixar aí uma novidade que eu gostaria que vocês soubessem. Estudando a Revista Espírita está no Spotify. E também, além do Spotify, nós estamos no Deezer. Ambos são programas aí, aplicativos, para aquelas pessoas que gostam de ouvir uma música durante uma caminhada, um ciclismo, e é um aplicativo muito utilizado, né, também para podcast. Então, todos os episódios, eu terminei de fazer isso agora há pouco, 15 minutinhos atrás. Então, do começo do projeto, outubro de 2020 até agora, nós temos todos os episódios ali publicados, tá? Basta você pesquisar aí pela bio da própria publicação aqui no nosso Instagram, Estudando a Revista Espírita, e lá você terá todos os episódios para ouvir, assim, onde você quiser, né? E deu um trabalho danado isso, porque são mais de 50 arquivos de lá para cá, mas graças a Deus deu tudo certo e agora a gente está também nesta plataforma para divulgação do Espiritismo, estudando a Revista Espírita. Gostaria de saudar os amigos que chegam conosco, Daniele Mendes, Betânia Paiva, Lu Kardecista, muito obrigado pela presença. E antes mesmo de fazer a prece de abertura, eu pergunto ao Leandro, amigo lá do ABC Paulista. Leandro, por que cargas d'água a gente precisa conhecer a Revista Espírita, irmão? Boa noite. Boa noite. Agradecer a presença aí da Dani, da Betânia também. Um abraço para vocês. Porque a Revista Espírita é importante? Porque ela serve de base como uma compilação para as obras de Kardec. O que a gente vai estudar aqui hoje, ela vai se encontrar no Céu e Inferno, por exemplo. Então é muito importante o estudo da Revista Espírita, que às vezes até mesmo os próprios espíritas não têm o hábito, né? Você pegar lá a Gênese, por exemplo, é o livro menos lido da doutrina. E tem informações importantíssimas. Inclusive muita coisa da Revista Espírita. Então é fundamental, é fundamental. O Leandro é uma pessoa muito querida, eu gostaria de deixar o registro aqui. Ele sempre participa em palestras da Vi com a gente, que é um outro perfil, que também traz conteúdo espírita, mas é mais variado do que esse, que se restringe apenas ao estudo da Revista Espírita. Nossa gratidão, minha gratidão em particular, de você se aproximar e mostrar esse carinho tão grande que tem pela gente aí, Leandro. Eu que agradeço a oportunidade e o carinho de vocês de dar esse espaço para gente debater, para a gente estudar e principalmente refletir e pôr em prática essa doutrina maravilhosa. Muito obrigado, Leandro. Você faz a prece de abertura para a gente começar a leitura e o comentário do nosso artigo de hoje? Faço sim, Davi. Obrigado, irmão. Vamos, nesse momento, nos acalmando, esquecendo das nossas preocupações do dia a dia. Vamos voltar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, à espiritualidade superior, aos bons espíritos, os irmãos que nos acompanham, que nos protejam,
para que os estudos dessa noite rendam frutos, não somente para nós que estamos aqui, mas também para os irmãozinhos necessitados que estão ouvindo, que eles possam, nesse momento, se conscientizar da sua missão no plano espiritual, que eles possam ser encaminhados e que a noite de hoje seja muito proveitosa para todos nós. Com a prece que Jesus nos deixou, vamos pedir permissão para iniciar os estudos dessa noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Muito boa noite aos amigos que chegam. Sejam muito bem-vindos ao Palestras da Vida. Não, hoje nós estamos estudando a Revista Espírita. E hoje com um convidado especial demais, que é o Leandro, do perfil Contando o Espiritismo. É isso que é o nome do perfil, Leandro? Exato. Contando o Espiritismo, a gente começou na pandemia, né, no início do ano passado. Eu e a minha esposa, a gente resolveu fazer algo para divulgar, ajudar a divulgar a doutrina. Então criamos um canal no YouTube, Contando o Espiritismo, que seria basicamente a gente apresentar livros da doutrina para despertar o interesse de leitura. E agora a gente passou para o Instagram. O seu perfil, ele está particularmente centrado no YouTube, mas você vai migrar para o Instagram? Como é que é? Já migrei todos os vídeos para o Instagram. Já tá? Tudo que tem no YouTube já está no Instagram. Beleza. Muito bom. E agora... fazer isso. Agora é só... E nunca imaginei fazer uma live na minha vida. Culpa sua. E a Betânia também que me convidou. A Betânia me convidou gentilmente semana passada. Eu participei de uma live com ela e o nosso querido Ed Moura. Foi muito legal. Muito legal. Muito bem. Nós vamos falar hoje de uma questão que na sociedade é trabalhado como tabu. Muitas vezes as pessoas fogem do assunto, dizendo, inclusive, numa situação de que pode motivar, ou pelo desconhecimento total, fala que gera azar. Enfim, a gente tem, às vezes, uma série de superstições, principalmente lidando em assuntos mais ácidos e mais difíceis. Não é o caso do Espiritismo. O Espiritismo, graças a Deus, ele traz todo tipo de assunto, inclusive os mais incômodos, né? Eutanásia, aborto, questões de sexualidade. E hoje o assunto é sobre suicídio. Em 2018 tivemos uma marca, segundo a Organização Mundial da Saúde, que nosso mundo teve aproximadamente 1.100.000 de suicídios. No mundo onde também é permeado dentro de praticamente 300 milhões de depressivos, muita gente pensa em tirar sua própria vida. Ou, por estarmos mergulhados em uma atmosfera de provas e expiação, temas como esse aproximam entidades que já versaram por essa atitude em suas vidas. Né? Então, é muito importante que a gente saiba que qualquer assunto que a gente vá tratar de espiritismo ou fora dele, significa que a gente sempre terá uma antena psíquica compatível com aquilo que a gente está conversando. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Se hoje o assunto é suicídio, é evidente que entidades espirituais que promovem a valorização da vida se aglomeram conosco, tanto quanto aqueles que pensam ou já passaram pela situação. Qualquer assunto é assim. Né? Então, por exemplo, houve uma febre do Big Brother Brasil. Pode crer que entidades encarnadas e desencarnadas amaram o Big Brother Brasil, se comunicaram através de uma atmosfera mental sobre aquilo. E tudo na vida é assim. Falar de sexo é isso, falar de drogas é isso, falar da vida do outro é isso, falar de aprendizagem espiritual é isso. Por quê? A cada um segundo as suas obras. Portanto, o pensamento gera uma obra. E essa edificação aproxima entidades de mesma natureza. O assunto hoje é ácido, mas necessário. Leandro, falar de suicídio, da forma como o Espiritismo trata, é um exercício preventivo a favor da vida, Leandro? Sem dúvida.
inevitável e não podemos deixar para amanhã para falar mais sobre isso, devido aos números que você acabou de citar aí, que é absurdo de suicídio. Então nós, como espíritas, temos que erguer essa bandeira da prevenção do suicídio e explicar à luz da doutrina as consequências desse ato, tanto para a prevenção quanto com as consequências. Em junho de 1858, Kardec vai fazer um artigo sobre essa questão, sobre o suicida da Samaritana. Esse artigo será utilizado em 1865, portanto, daqui a alguns anos, numa obra básica do Espiritismo chamado Céu e o Inferno, no capítulo 5, Suicidas, o suicida da Samaritana. Fica o convite para os amigos aos sábados, 21 horas, estudar comigo, não nesse perfil, mas no Palestras Davi, o livro Céu e Inferno. Então é um livro que também eu tenho feito aqui os estudos todos os sábados às 21 horas. Muito bem. Como funciona aqui? Eu não sei se você já acompanhou, Leandro, mas a gente vai lendo e vai comentando trecho por trecho. E ótimo. Como você é o nosso convidado, você começa e para comentar a hora que você bem entender. E eu vou participando com você nesta pegada, nesta proposta do estudo na noite de hoje. Obrigado mais uma vez, Leandro. A palavra é sua. Eu que agradeço. Então vamos começar aqui a leitura. O suicida da Samaritana. Recentemente, os jornais relataram o seguinte fato. Ontem, 7 de abril de 1858, pelas 7 horas da noite, um homem de cerca de 50 anos e decentemente trajado apresentou-se no estabelecimento da Samaritana, em Paris, e mandou que lhe preparassem um banho. Decorridas cerca de 2 horas, o criado de serviço, admirado pelo silêncio do freguês, resolveu entrar no seu gabinete a fim de verificar o que ocorria. Então aqui é uma situação, provavelmente aqui esse estabelecimento da Samaritana seria um hotel, né? Ele chegou lá, pediu para que preparasse o banho, que era típico da época, né? Não existia, acho que nem eletricidade, não sei como que era o sistema lá. E ele subiu, né? Mas depois de 2 horas não teve mais nenhuma notícia dele. Isso chamou a atenção das pessoas que lá trabalhavam. E foram o que é curioso, diante do que o Leandro coloca, é como Kardec, ele pegava o assunto do cotidiano. Não tinha um espiritismo pronto. Ele pegava livro para ler, ele pegava revista para ler, ele pegava jornal para ler. Então, quando ele garimpava um assunto que falava, opa, isso aqui dá ensejo para a gente trabalhar com o assunto espírito. E aí, então, como disse bem o Leandro, ele pegou uma notícia até então cotidiana do seu período ali em Paris e traz uma situação vigente. O cara foi tomar um banhão, depois demorou demais, o criado lá do ambiente foi verificar e aí o Leandro vai dar continuidade para ver o que acontece. Leandro, deixa eu saudar a turma que acaba de chegar. A Virgínia, muito boa noite, Virgínia. Boa noite, Sabrina Pereira, seja muito bem-vinda, viu? Francisca Dulcinete, seja bem-vinda. Nossa, também tão participante aqui em Palestras Davi, não, estudando a Revista Espírita. Daniele Mendes, sempre participando com a gente. Lucinha Monteiro, seja bem-vinda. Betânia. Cristina Furlan, também seja bem-vindo. Dona Lurdinha, lá de Olinda, Pernambuco. Assim como a maior frequentadora do Estudando a Revista Espírita, Eliana Rampazzo. Nunca faltou, Leandro. Essa aí tem a ficha completa, Leandro. Que bom, que também, legal. Também conosco o Elbert, ou Webert Carvalho de Lima, Lu Kardecista, Leonardo, lá do Movimento Espírita, um canal também incrível em todas as redes sociais. Josa Freitas Lopes e a advogada, professora, mentora,
Daniele Reis. Sejam todos aí muito bem-vindos, viu? Que vocês possam... Quem que é a sua esposa? Daniele Reis, minha esposa. Oh, meu Deus! Então, um prazer conhecer você, Daniele, e um bom estudo para todos nós. Voltando a palavra para o nosso amigo Leandro, é contigo. Vamos lá, um abraço também para a Lucinha Monteiro, que está acompanhando aí, também uma amiga de muito tempo atrás. Um abraço, Lucinha. Deparou-se-lhe, então, um quadro horroroso. O infeliz degolara-se com uma navalha, e todo o seu sangue misturava-se à água da banheira. E como a identidade do suicida não pôde ser averiguada, foi o cadáver removido para o necrotério. Então, o que aconteceu? Nessa época também, né, nos dias de hoje, se você vai num hotel, você tem que deixar seu documento, você tem que se identificar. Nesse caso aí, acho que até pela época não houve essa necessidade. Então, ele não tinha uma identidade identificada e foi verificado que o cadáver dele estava ali na banheira, cheia de sangue. E foi removido para o necrotério porque ele não tinha nenhuma identidade. Não sabia que família pertencia. Muito bem, e aí o andamento da situação, nessa reportagem que Kardec aparentemente está trazendo, que fazia parte do cotidiano dele, o suicídio não é coisa nova, em todos os períodos da história, desde que o homem é homem, a questão do suicídio é empregado. Inclusive alguns pensadores legitimizam a questão do suicídio, principalmente alguns materialistas, não é? Então não é novidade nenhuma a questão de atentar contra a vida em todos os períodos da história. Aí eu vou continuar o próximo parágrafo, porque você vai ver o que Kardec faz para poder aprender aquilo que na ciência tradicional, que na ciência ordinária até então não era possível. Como você pode conversar com um morto sem uma tecnologia para conversar com esse morto? Que de morto não tem nada. Que de suicídio não tem nada. Que de morte não tem nada. Ou seja, quem empreende para o espiritismo a questão de achar que matando-se some do mapa é talvez a maior ilusão de todas. Antes de ler esse parágrafo, a questão do suicídio, a gente não deixa de existir mesmo? Fala disso para mim, Leandro, porque é uma curiosidade que eu tenho. Mesmo matando-se, o indivíduo continua existindo? Como que é isso, cara? Continua porque nós somos criaturas de Deus e somos seres eternos. Então, querendo ou não, nós vamos continuar sempre vivos. A gente escapa da morte às vezes, mas a vida jamais, Davi. Que frase, hein? Anota aí. A gente escapa... Como que é o esquema? A gente escapa da morte às vezes. A gente escapa da morte às vezes. Bate, dá PT no carro, fica só... Ali você escapou, mas da vida não tem jeito. Não tem jeito. Muito legal isso. Muito bem. Olha o que Kardec então sugere, amigos. Olha a visão deste irmão de Lyon, que quando está codificando o espiritismo, pensa em fazer. Olha isso. Pensamos que poderíamos aurir um ensinamento útil à nossa instrução, da conversa com o espírito desse homem. Então Kardec faz algo que naquela época era muito utilizado, que eram os fenômenos das evocações. Traduzindo, é como se você chamasse pelo espírito. Algo muito próximo do que hoje, de maneira irresponsável, se faz com brincadeira do copo, brincadeira do compasso, brincadeira do oidia. Esse papo que, às vezes, na hora do recreio, crianças ou jovens se trancam na sala, não dá para tampar o sol com a peneira, porque isso acontece demais, e ali existe um processo de chamamento. Isso, na época de Kardec, era chamado de evocação. Mas o princípio da evocação aqui é a questão educacional. Por que cargas d'água tu fizeste isso, mano? Basicamente, sabendo que a imortalidade é uma realidade, esse é o princípio da evocação. Isso é muito importante que se diga, porque quando a gente é muito leigo e a gente vai
enveredando a nossos primeiros passos na casa espírita, surge uma determinada oportunidade de pensar assim, cadê os espíritos? Véio? Que hora que eles vão aparecer aqui para mim? Né? Aonde está o meu pai que morreu e eu sei que o espiritismo promove esse reencontro? Então, sempre haverá essa questão da evocação e principalmente desconhecendo-a, maneiras equivocadas de se fazer. Então, antes de continuar a leitura, qual o problema das evocações, Leandro, hoje em dia, se não soubermos o que é isso, velho? Primeiro, o que move essa evocação. Você bem disse que na época do Kardec era educação. E o que move essa evocação, no que você falou na brincadeira do copo, do flor, é a curiosidade. É a leviandade. E isso vai atrair espíritos afins. Você quer brincar? Eu também quero. Só que esses espíritos... Só que na hora de ir embora, hein? Eu não quero ir embora. Você me chamou, eu curti demais ficar aqui com você, mas eu não vou embora nem a pau. E aí, hein, Leandro? Você dormir em cama de solteiro, eu vou estar lá com você, né? Você me chamou. E esses espíritos perturbam muito, muito a casa das pessoas, vira do avesso. A gente acompanhou várias histórias, inclusive até induzindo ao suicídio. Isso. E essas questões aí. Então não brinca com o que está quieto. Se você não conhece, vai estudar antes. A gente tem tanta coisa para conhecer, tantos fundamentos para desenvolver, ao invés de entrar invariavelmente num caminho, muitas vezes sem volta, que é um processo que a gente denomina em espiritismo chamado obsessão. Mas não é o caso. A obsessão, inclusive em palestras da Vi, lá no outro perfil, nós estamos trabalhando às sextas-feiras, o estudo, às 21 horas. Excepcionalmente, 21h30 nessa próxima sexta-feira. Então, tem que estudar, né, Leandro? Não dá para tampar o sol com a peneira. A gente praticamente não sabe nada disso aí, Leandro. Na relação do plano físico, que é o nosso aqui dos encarnados, com o plano espiritual, nós estamos em muita desvantagem. Eles têm muita mais percepção do que a gente. Quando a gente estuda, a gente diminui um pouquinho só essa desvantagem, para poder lidar com essas situações, com muito estudo. Agora, não vai querer bater de frente com o espírito, que a gente não vai levar vantagem nunca. Então tem que respeitar os nossos irmãos, temos que estudar para lidar bem com isso, e sem a fundo de curiosidade, e sim de aprender, de ajudar. Porque um dia, cedo ou tarde, querendo ou não, nós também vamos estar nesse mundo espiritual, e gostaríamos de ser tratados com o mesmo respeito, né? Perfeito, perfeito. Mesmo porque, amigos, os espíritos não trabalham só em horário comercial. Eles não têm aquilo que impede, né, um muro, uma parede, não tem uma porta, que não adianta pôr chave tetra, não adianta pôr corrente, não adianta pôr cerca elétrica, porque a proximidade se dá, como disse muito bem, não é, o nosso amigo Leandro, pela afinidade, pela sintonia. Mostre-me com quem andas, que te direi quem tu és. Jesus já dá uma pista de como que é esse bang, principalmente ligando-nos nas questões de como pensamos e como atraímos. Então, o que vem daqui em diante, você vai ver aí, se você baixou a Revista Espírita, é uma sequência numérica, tá? E essa sequência numérica é uma espécie de... aquilo que o Jô Soares fazia com os entrevistados, ou o próprio mais recente Danilo Gentili, ou Bial, ou aquele que entrevista. Então aqui você verá uma instrumentação que através da dialética, do diálogo, o que o espírito justificará do fato que fez na banheira do hotel em Paris, né? Todo ensanguentado, imagina o que foi o barbúdio de tudo isso, e o espírito vai ser ouvido agora, e nós vamos aprender com ele o que Kardec, diante do que falará nesta entrevista, trará para as nossas reflexões. Antes, Leandro, chegando conosco, um pessoal novo aí, né? Nós temos aí a Sol, temos o Carlão, a Cida. Seja bem-vindo, Soraya. Seja bem-vinda, Soraya. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui que eu não falei. Não, é isso aí. Uma pergunta aí, Davi. Diga. Tem uma pergunta de alguém, a da minha esposa aqui, a Daniela, está perguntando aqui, ó. O que acontece com o espírito desencarnado pelo suicídio? Nós temos relatos?
vou aproveitar e pedir para você interagir com a vossa amada, meu amigo Leandro. De surpresa. Ela nem está aqui, ela está no escritório. Ah, é? Então, a pergunta é, o que acontece com o espírito desencarnado pelo suicídio? Leandro, o que acontece, irmão? Antes da gente ler. Olha o relato aqui, ó. Olha esse aqui, ó. Memórias de um suicida. Dona Ivone do Amaral Pereira. Um dos livros que ficou na geladeira durante anos, até que nós tivéssemos a possibilidade de ler e entender com coerência o que está nesse livro. Recomendadíssimo, mas não é para qualquer psique. Tem que ter um determinado padrão vibratório para não se impressionar e não ficar muito chateado com o que está nesse livro. Realmente é uma boa pedida. Leandro, quer completar? O que acontece com o suicida é a surpresa, porque ele acha que ele ia encontrar nada, que ele ia morrer, e ele continua do mesmo jeito, ele continua vivo. Só que com o problema de ele não resolver as questões deles aqui, o problema dele aqui na Terra, e ainda mais esse ônus aí do suicídio, né? Assim, falando bem simploriamente, né? Isso aí. Lembrando que todo esse assunto precisa de tempo, e quando a gente mergulha nesse assunto, a gente já vai parar em outras paisagens, e isso demora um tempão para conversar. A ideia que a gente está fazendo hoje é incitar e promover, tá, as questões pelas quais a gente começa uma linha de reflexão. Mas nada que comece, tenha um meio e termine hoje, pelo amor de Deus. É só uma pincelada e apresentar a ponta do iceberg. Então vamos começar a entrevista aí. Qual que foi o primeiro momento aí de Kardec com a entidade numa reunião, né? Evocando esse espírito, Leandro? Rogo a Deus Todo-Poderoso permitir ao espírito do indivíduo que se suicidou no dia 7 de abril de 1858, nos banhos da Samaritana, que se comunique conosco. E teve como resposta, espere. E após alguns segundos, ei-lo aqui. Uma pergunta aí, né? Só para a gente começar o bate-papo. Existe uma equipe de triagem no plano espiritual, nessas equipes socorristas, que sabem quem que é essa entidade, essas entidades sabem quem está sendo notificado no jornal, sabe buscar essa entidade e trazer para o local, para essa entrevista? Existe essa equipe de triagem no plano espiritual, Leandro? Primeira pergunta para a gente pensar junto. Com certeza existe, porque aqui a Terra é um esboço do que é o mundo espiritual. Se aqui a gente já é um pouco organizado, que dirá o plano espiritual que é muito mais organizado do que a gente. Com certeza sim. Então Kardec evocou essa entidade e ele mesmo faz uma observação. Qual observação que ele sugere a gente pensar junto com ele, Leandro? Para compreender essa resposta, é preciso saber que geralmente há um espírito familiar, do médium ou da família, em todas as reuniões regulares, que está sempre presente sem que se o precise chamar. É ele quem faz virem os espíritos que são evocados, e conforme seja mais ou menos elevado, ele próprio serve como mensageiro ou dá ordens aos espíritos que lhe são inferiores. Quando nossas reuniões têm por intérprete a senhorita Hermance Dufault, é sempre o espírito São Luís que, de boa vontade, se encarrega dessa tarefa, Davi. Quer comentar? Quero sim. Esse aqui é um trabalho sério, né? De mediunidade, mediúnica. Imagina o São Luís, pelo amor de Deus. Olha quem está lá. Ela está sendo assistida por todos os seus mentores, né? Pelos guias espirituais. Agora, você imagine você evocar um espírito que está numa situação dessa por curiosidade, Davi. O estrago que você não faz para o espírito e para você. Exatamente. Entendeu? Então, as funções mediúnicas são pessoas estudadas, habilitadas para esse tentame. E todas elas estão ali subordinadas ao plano superior. Então, são instrumentos, mas que estão sendo direcionados. E nós, enquanto reencarnados, meus amigos, nós temos uma espécie de isca
uma espécie de isca que, além do pensamento, são as nossas emoções, os nossos sentimentos. Então, quando a gente vibra muita raiva, vingança, ódio, síndrome do pânico, depressões, esses sentimentos que vai nos afunilando dentro do pessimismo, tudo isso também, além do pensamento, serve de chamariz para que entidades de mesma natureza estejam conosco. Isso vai nos dar um negócio muito curioso. Mesmo dentro do maior desejo de se isolar do mundo, a gente está trancado num quarto, tudo apagado, doses cavalares de ansiolíticos. E a gente normalmente pensa, bom, agora eu estou seguro que não tem ninguém perto de mim. Não se iluda. Nesse momento é que a grande estrutura das ligações espirituais se efetivam e se aproximam. Então, de verdade, solidão não existe. E essa questão é tão interessante porque o mesmo Paulo de Tarso já nos dizia, né? Somos cercados por uma nuvem de testemunhas. Estejando a gente, como a gente está aqui, no maior centro espírita do mundo, aqui eu me apodero da expressão que eu ouvi a primeira vez pelo Léo, a gente abriu o nosso celular, a gente abriu o nosso tablet, o nosso notebook, né? Ou seja, a gente está numa possibilidade de sintonia onde entidades de mesma intensidade, né? Que seria a questão do estudo, do aprimoramento, se aproximam da gente. Mas além dessas, também, por permissão, entidades que precisam ouvir e aprender, como nós também estamos fazendo. Então, sempre haverá entidades melhores que a gente, que aí Kardec coloca como aqui a expressão familiares, mentores e tal, e os abaixo, que é a plateia, que é aquele que precisa aprender também. Então, isso aqui me chamou muita atenção nessa observação de Kardec. Algum comentário a mais, ô Leandro, antes da gente avançar para a segunda? Ah, tem uma pergunta aí da Cida Lemos. Você quer ler, meu irmão Leandro? Já passei pela experiência de ver espíritos, mas não consegui ver os seus rostos. Vi somente que eram homens. Existe uma explicação para isso? Você quer interagir com a pergunta da nossa irmã Cida, meu amigo Leandro? Posso sim, fazer um comentário e depois você completa. É que o espírito, ele tem o seu corpo perispiritual, né? E ele se apresenta da maneira que melhor lhe apraz. Mas quando você, num estado de vidência, você está se comunicando com a mente do espírito. Então, muitas vezes você não precisa ver o rosto dele para saber que ele é homem. Ou se apresentando como homem. Isso. Além disso, Cida, nós estudando as questões das materializações das entidades espirituais, principalmente apresentadas por Kardec no Livro dos Médiuns, uma obra lançada em 1861, existe uma possibilidade de você ver uma condensação não muito substanciada pela falta de um fluido, que aí você vai ouvir alguns nomes que eu prometo que é o único nome difícil da noite, que é a questão dos fluidos animalizados, ou outros se utilizam da expressão ectoplasma e tal. Ou seja, existe uma necessária quantidade desse fluido para tornar a coisa visível, mais solidificada ou menos solidificada. Como se fosse uma condensação de gases. Existem pessoas que doam mais dessa energia, e essa energia, então, gerará... Eu troco a palavra energia pela questão do fluido, né? Que aí já é a expressão que Kardec se utiliza. Existem pessoas que doam mais o fluido animalizado e outros menos. E é isso que dá a impressão da palidez ou da concretitude do que se vê. A máxima desse exemplo, Cida, a gente lembra aqui de Jesus. Após a crucificação, que se apresentou inicialmente a Maria Madalena, e a Maria ficou desesperada para dar um abraço nele e falou, não, agora não. Esse agora não é muito representativo para quem estuda o Espiritismo. O agora não significa o quê? Eu não estou solidificado adequadamente. Mas vai lá. Quando você juntar com os apóstolos, eu vou chegar lá. E aí sim, além de ver,
vocês poderão, né? Como fez Tomé. O que Tomé fez? Além de ver o cara, precisou socar o dedo nas chagas para ver que realmente ele não estava passando por um produto de ilusão. Leandro, é o que dá para falar, porque se for entrar por aí, a gente não avança no suicídio de Samaritana. Rapidinho, quanto ao rosto, quando essas fotos de materializações, você vê um véu na frente, porque o rosto, para definir ele, é muito difícil, é muito ectoplasma, dá muito trabalho. Então, normalmente você vê um véu na frente do rosto. Isso aí. Manda bala aí, Davi. Então, vamos lá. Pergunta que Kardec faz ao suicida. Onde você está hoje? Resposta. Pô, eu não sei, velho. Eu não sei. Diz pra mim você, né? O estado de perturbação do suicida é algo muito próximo daquilo que você enfrenta quando você acorda numa madrugada, você não sabe que lado que está a tomada. Você levanta e fica perdido. Você fica tateando. É o máximo que eu consigo representar aqui o que está passando esse cara. Ele nem tem ideia do que está passando com ele. Leandro, a palavra é sua. Isso porque ele ainda foi muito recente e ele ainda está ligado ao corpo, né? A gente, antes de reencarnar, você recebe uma carga de fluido vital. Vamos supor, Davi, você vai viver 90 anos na Terra, você vai receber combustível para 90 anos. Mas você chega nos 40 anos e você capota o seu carro, e esse resto de combustível, que ainda vai te segurar aqui? Isso gera perturbação. Muito bom. Seus exemplos também são maravilhosos, né? Terceira pergunta foi qual, meu irmão? O que Kardec, então, esclarece para a entidade que está totalmente perdida? Tá, perdoa só meu francês, tá, Davi? Eu sofro pra caramba com isso aqui, mano. Eu mal falo português direito, vamos lá. Na Galeria Valois, Palais Royal, número 35, numa reunião de pessoas que estudam o Espiritismo e que são benévolas para convosco. E ele respondeu, dizei-me se vivo, eu sufoco no caixão. Isso então demonstra exatamente a explicação prévia do Leandro, que no suicídio, a ligação com a matéria ainda é extremamente grande. Você vai aprender duas explicações agora. Existe uma diferença tremenda entre morrer e desencarnar. Morrer é um fenômeno biológico. Carne dilui, deixa de ter meiose, deixa de ter mitose. Você então entrega-se à lei de Lavoisier. Agora, desencarnar é desvencilhar da tua matéria. É uma questão mais psíquica. E pelo ato empreendido por esse nosso irmão, que também é um ato de quem endeusa muito o corpo, que quer muito o corpo esbelto, mas por questões da vaidade, do egoísmo, do egocentrismo, se ele nessa vibe desencarna, ele tem uma séria dificuldade em desvencilhar-se do corpo. E no caso do suicídio é uma coisa muito mais grave, porque ele tem a falsa impressão de que matando-se, um problema que o acomete morre com ele. E na verdade o que ele vê? O problema intensifica. O corpo servia de para-raio. Fora do corpo são lampejos constantes, sensação de sufocamento, degolação. E o pior, o cara se sente aonde? Dentro do caixão enterrado. Então, muita gente numa leitura dessa já fica tão incomodado que desliga a live, não aguenta. É isso que eu estou falando. Se não tiver um preparo, mas a questão é educacional, não dá para tampar o sol com a peneira. Porque muita gente quer se matar. Muita gente. Às vezes falta isso aqui, mas é importante que se diga, para que o esclarecimento diga que realmente a morte não existe. A intensificação do problema é que acontecerá. Davi, então, oi, meu querido. Não tem como você falar de suicídio sem falar de sofrimento, infelizmente. A gente tem que falar. Não tem jeito. Então, ele se sente sufocando no caixão, né? Quem vos impeliu a vir aqui? Pergunta Kardec. Né? E aí, ele mesmo, naquele momento, claro, cheio de novos eflúvios. Ó, quem está na banca? São Luís,
uma equipe de gleba de espíritos positivos. Então, lógico que toda essa UTI espiritual vai fornecer o que para ele? Um alívio. Daí a importância da oração aos suicidas, do que faz o que está nesse livro que o nosso amigo vai levantar de novo aí, para quem não conhece, Memórias de um Suicida. Ele vai mostrar a capa aí, ó. Aí tem a apresentação da Caravana de Maria, entidades especializadas que trabalham com suicidas em vales tenebrosos, pelo amor incondicional. Então ele, nesse ambiente, Leandro, ele está se sentindo aliviado, Leandro. Deu uma travadinha a tela do Leandro. Vocês continuam me ouvindo, amigos queridos? Notifica aí, por favor, porque se for um problema... Aí, voltou. Deu uma cortadinha e voltou, Leandro. Leandro, você não faz eu passar mal, desesperado, Leandro. Cuida dessa internet, mano. O pessoal tá mexendo aqui no prédio, justo hoje. Então, acho que já mexeram e já foram embora, já deve ter resolvido o problema. Bem na hora da live, impressionante, mas tudo bem. Tem um comentário da Virgínia aí, Leandro, você gostaria de ler? Deixa eu ver aqui. Por motivo que não está ligado ao assunto, tenho que me retirar. Desejo uma ótima live e uma boa noite a todos. Boa noite, Virgínia. Obrigado. Virgínia, muito obrigado, Virgínia. Muito bem. A quinta pergunta, resposta e observação é tua, Leandro. Vamos lá. Qual motivo que vos arrastou ao suicídio? Resposta: morto? Eu? Não. Que habito o meu corpo. Não sabeis como sofro. Sufoco-me. Oxalá que mão compassiva me aniquilasse de vez. Observação. Sua alma, posto que separada do corpo, está ainda completamente imersa no que poderia chamar-se o turbilhão da matéria corporal. Vivazes lhe são as ideias terrenas, a ponto de se acreditar encarnado. Pesado, hein? Pesado. A palavra é sua, mano. Vai que o abacaxi tá no teu colo para descascar, Leandro. Lá, então. Ele nem sabia que estava morto, Leandro. E ele queria um alívio para ele. Até pegando aqui uma carona na obra do Memória do Suicida, né, um dos personagens que suicidou-se com um tiro, e ele viu que ele ainda continuava vivo, ele tentava se matar de novo, repetindo o mesmo gesto. Tamanho desespero. E é o que está acontecendo com o nosso amigo aqui. Brincadeira, que coisa mais triste, né? E se você, amigo querido, né, amiga da live que tem algum parente que se suicidou, você que passa na tua cabeça deixar de existir por qualquer tipo de problema, lembre-se da importância, neste momento, da oração. A oração é um dos instrumentos que a gente tem para que esses espíritos amigos troquem de lugar com os espíritos que possam motivar o gatilho puxado, né, os nossos passos de cima de uma sacada, né, e tudo isso que a gente tenha o devido valor para poder estudar e compreender. Gente, é normal que isso aconteça. Já perdi várias lives por causa de Instagram, instabilidade da internet, ainda mais quando o assunto torna-se pesado. Então, se você puder nos ajudar, eu vou te pedir um favor. Eleva teu pensamento a Deus e peça, meu Deus, deixa os meninos concluir a prece lá, deixa os meninos acabar de estudar, para que nós, encarnados e desencarnados, possamos, né, fazer jus a esse momento de aprendizado e de tantos novos conhecimentos. Deixa eu chamar novamente o nosso irmão Leandro Munhoz, para ver se nós conseguimos instituir um contato novamente. Ele lá no ABC e eu aqui em Ribeirão Preto, São Paulo. E aí, Leandro? Vamos, acho que agora vai. Vamos lá. Não, vamos, tranquilo. Só quero que
Só quero que você fique calmo, sereno, porque lidando-se da questão da internet, a gente precisa de bastante tranquilidade, porque não depende só da gente, né, Leandro? Com certeza. Sexta pergunta é sua, irmão. Por que não deixar esses indícios que pudessem torná-los reconhecível? Resposta: estou abandonado. Fugi ao sofrimento para entregar-me à tortura. Aqui mesmo ele já está admitindo, Davi, que ele estava numa situação ruim e já ficou numa situação pior. Ele saiu do sofrimento para a tortura. Ele coloca a questão de se sentir abandonado. Né? Quantas questões de afeto geram esse tipo de emoção, né? Eu entreguei a minha vida a você, você não faz jus ao meu amor, então eu vou deixar com que essa terra assinale essa distância que você tem de mim. E aí a gente vê questões de suicídio por questões de amor ou pseudo-amor, ou questões de grana. Pô, eu não tenho grana para pagar o cara lá, eu estou enforcado até a tampa, eu não posso perder o meu prestígio social, então eu vou me matar. Então, existem vários motivos instituídos socialmente falando em que se averigua a questão do suicídio, né? Desde desafetos, desde aquele parente, aquela pessoa tão amada que partiu antes, fala, não, eu aqui sozinho, eu vou dar linha na pipa, eu quero voltar e tal, né? Então, tudo isso aí, Leandro, é o que nós, no mundo de provas e expiação, normalmente justificamos para o sumiço no mundão. Leandro? Mas são coisas ligadas ainda ao nosso orgulho e ao nosso egoísmo, né, Davi? Então, é uma questão de a gente conhecer a nós mesmos primeiro, né? E não ficar se vitimizando tanto, né? E prestar atenção no próximo também, porque às vezes a pessoa que está do nosso lado, ela só quer uma palavra, uma atenção, ela necessita disso. A gente tem que estar atento, principalmente com os jovens hoje, com tudo que está acontecendo. Perfeito. Esse mundo que é digital, que aproxima quem está longe, mas está distanciando quem está perto. Então a gente tem que estar muito atento a isso. Sétima pergunta, Leandro. Tendes ainda os mesmos motivos para ficar incógnito? Resposta: sim. Não revolvais com ferro candente a ferida que sangra. Quer comentar, meu irmão? Era assim, ele quer continuar ainda na obscuridade, ele não quer apresentar a identidade dele. É como se ele quisesse fugir de si mesmo, o que é impossível. É o que você falou do isolamento no quarto. Você não vai fugir nunca de você mesmo. E mesmo depois do suicídio, ele ainda está com essa ideia fixa de não querer ser identificado, de fugir, de fuga. Lembrando que momentos antes da morte dele, ele não queria ser identificado. Então ele sumiu com RG, CPF, não tinha documento. Espiritualmente, você percebe que ele mantém a mesma característica, porque a morte não santifica o homem. E isso dá para a gente grandes pensamentos e reflexão. Nós deixamos o corpo exatamente com as mesmas buscas e necessidades que tínhamos aqui. Se a nossa vida era empreendida pela ceva, pelo corote, pelo videogame, pelos livros, pela família, pelo trabalho, pelo carro, pela casa, tudo isso é o que vai nos dar uma grande notificação espiritual de que o momento que a gente desvencilha, ou pelo menos acreditamos que desvencilhamos, vai continuar sendo a nossa linha de interesse. Leandro? A morte, como você falou, não santifica, a gente só muda de estado, mas o pensamento é o mesmo. Isso vale para todas as situações. E todo mundo, mesmo a gente com as pessoas, né, com esclarecimento, alguma coisa, a morte ela tem uma perturbação pós-desencarnatória, né, seguindo seus trâmites normais. Imagine para quem comete suicídio, também é muito mais perturbador. Mas a gente continua mesmo com as mesmas ideias, as mesmas opiniões, né, as mesmas teimosias. Somos nós, somos individuais. Aí você pode olhar para mim, amigo aí da live, e falar, Davi,
Meu grande interesse é comida. Eu adoro me alimentar, eu tenho paixão por comer. Ou seja, isso morrendo, eu perco esse interesse automaticamente. É evidente que não, velho. É claro que não. A mesma pegada, né? Da sua feijoada, do seu quindinho, o que for, velho, vai ser o motivo pelo qual ainda, destituído de vida orgânica, continuará sendo a sua linha de interesse, né? E ainda mais se for a questão das proteínas de origem animal, nossa, aí então, amigão, os rodízios, os matadouros, as questões dos açougues serão muitas vezes visitados, porque ainda mais sabendo que você não tem que pagar o preço da carne que está hoje, você então estará satisfeito durante um bom tempo, estando na condição evolutiva que está. Leandro, é contigo. Vamos de salada, Davi. Vamos de salada que é melhor. Eu tô rindo, porque eu sei que você é um cara, né, que já venceu a questão da proteína animal. Mas não é meu caso, não, viu? Eu ainda sou um cara adepto do rodízio, de vários pratos, até que ele me empanturre. Cara, eu tenho um grande problema nesta área, e olha, quando eu leio um negócio desse, me assusta, Leandro. Eu também tenho o mesmo problema, não sou vegetariano, não. Eu gostaria de ser, mas é uma luta, Davi. Então, amigo seu fez um comentário, eu posso ler? Ele falou, cara, que eu falei pra ele, eu tô lendo a cabeça dele. Com você, Leandro. Você agora, qual que é a questão? Até me perdi aqui na salada. É o oitavo agora. Vamos ao oitavo. Poderei dar-nos o vosso nome, idade, profissão e domicílio? Absolutamente não. Ele continua insistindo, que a gente viu lá no jornal, né, que Kardec, que ele não quer saber de mostrar a identidade dele, Leandro. Agora, o porquê será, né? É uma incógnita aqui também, vamos ver. Vou continuar aqui, ó, que também tem a ver com a oitava. 9. Tinhas família, mulher, filhos? Resposta. Eu era um desprezado, ninguém me amava. De novo, aquela questão que a gente estava conversando há pouco, né? Do vitimismo e talvez da falta de diálogo também, né, Davi? Vamos trazer isso para os dias de hoje, né? Quantas famílias estão passando por essa situação nesse momento? E a gente sabe que para cada suicídio, o número de tentativas de suicídio é muito maior, o que é muito preocupante, né? Então, a pessoa, quando está numa situação dessa, de dúvidas, de dor, tem que procurar ajuda, tem que deixar o orgulho de lado e falar, eu estou sofrendo, eu preciso de ajuda. Se eu não posso contar com um parente, com um amigo, eu vou procurar a ajuda de um profissional, de um psicólogo, de um psiquiatra. Vai frequentar uma religião, né? Não importa o time que você torça para um time, que tudo que vem de Deus é válido para a sua vida. E é isso, é você se abrir para a vida. E o fato de você se fechar nessa auto-obsessão vai começar a atrair espíritos, como você disse no começo, que se afinam com esse sentimento. E isso começa a volumar na sua cabeça. Você pode lá estar quietinho, parado, mas sua cabeça está com uma panela de pressão ali, fervilhando com pensamentos que, né? Isso aqui então, fica a dica para os amigos também. Se tiver num momento desse, nós temos no Brasil aí um trabalho lindo do CVV, 188, de qualquer telefone. A gente conversa com esses anjos da guarda reencarnados. Nós temos um site chamado disquekardec.org, que lá tem também um chat que você pode escrever e dialogar ali com amigos que estão prontos para trocar um chat com você. Mas não deixa a coisa enveredar para esse caminho, não. O primeiro passo é esse. Você está se dando a oportunidade de conhecer, de estudar, de avaliar, de entender que a morte não existe, de que o problema não é interrompido, não é, com o cordão desse nosso momento de desespero. Ok? Então, a 10ª pergunta agora, olha isso. E o que fizeste para ser assim repudiado? Por que você não tem nada mais? Você não tem mulher, você não tem filho, você não tem nada, você não tem família, não tem nada, né? Quantos são como eu? Quanta gente sofre como eu? Olha que nós estamos em 1858.
Parece que foi escrito isso há 15 minutos atrás. Tem muita gente para salvar. Muita gente. Pode falar, Leandro. Atualíssimo, Davi. Atualíssimo esse tema. Um homem pode viver abandonado no seio da família quando ninguém o preza. Isso muitas vezes você pode sentir. Ninguém está ileso dessa frase que ele falou aqui. Às vezes você vai numa festa, a festa está bombando, está cheio de gente, você está se sentindo só. No meio da bagunça, vem um sentimento, o que eu estou fazendo aqui? É algo muito próximo disso, não só na questão familiar, mas na questão de se sentir deslocado do mundo. Por isso que o nosso amigo Leandro colocou aí a questão da gente poder procurar um profissional quando isso acontecer, bons amigos, né? Existem algumas situações que a gente vê, a questão da perda de peso, a questão do pensamento acelerado, a questão de intensificar a melancolia, deixando ela tomar uma proporção maior, que aí está um passo da depressão. Da depressão para questões do suicídio também, são passos curtos. Então, tudo isso aí são indícios para a gente poder aproveitar isso e ver como que anda a nossa casa íntima, nosso mundo interior. Porque, definitivamente, diante de uma reportagem como essa, fica muito claro o que muitos não param para pensar. Viver a vida na matéria não é estar numa situação de férias. A vida aqui não é algo para viver como se fosse uma colônia de spa, minimizando a dor e aumentando o prazer. Não é nada disso. A vida é muito mais que isso. E é, basicamente, dentro desse contexto, que traz grandes reflexões, como disse o Leandro, um texto extremamente contemporâneo. Extremamente contemporâneo. Leandro, a palavra é sua, irmão. A questão de você procurar o auxílio, isso mostra uma abertura, vamos assim, do ponto de vista espírita, que você quer se ajudar. E quando você leva o seu padrão vibratório para se ajudar, você começa a atrair para você entidades interessadas no seu auxílio, no seu naquela situação. Pensamento positivo. Nenhum sofrimento aqui é eterno, não existe mal eterno na vida. Quantas vezes a pessoa, por uma situação que suicidou-se e depois de meses resolveria o problema? Não precisava daquilo. É só ter paciência, a fé, exercitar a fé em Deus, a fé no trabalho, a fé em você mesmo. Deus está dentro de nós, é só você acreditar. Ninguém reencarnou aqui no mundo para praticar o suicídio. E se estamos aqui passando por dificuldades, é porque nós temos capacidades para passar por esses momentos. Nós vamos ver no Livro dos Espíritos, amigo, lançado um pouquinho antes dessa reportagem, ali em abril de 1857, né? Um ano e um pouquinho, Kardec, beijo, Dani, bom estudo, amiga. Então, nós vamos encontrar uma questão que Kardec vai dizer o seguinte, olha, ele aprende com os espíritos superiores que uma das grandes motivações que nos aproximam do suicídio é ociosidade, saciedade e falta de fé. O espírito coloca que dentro dessas três partes aí, existe uma grande maioria do suicídio entre os reencarnados. E isso é uma grande verdade. Se a gente pensar na questão da ociosidade, você deve lembrar, amigo, daquilo que você ouvia dos seus avós, dos seus antepassados. Olha, cabeça vazia, oficina do diabo. O diabo é a representatividade do negativismo, do pessimismo, das pessoas que buscam na ociosidade a frequência. O que está passando nesses programas sensacionalistas? Aonde está o sangue? Aonde está a tragédia? Ou seja, a busca por algo que alimente o negativismo. Por exemplo, na saciedade, né? A gente não quer um bis, a gente quer a caixa de bis. É tudo que está ali. É o inconformismo com o que nos traz o necessário. É a busca pelo supérfluo. E a falta de fé vem exatamente do
analfabetismo espiritual. Isso que nós vivemos escapando e não querendo encarar. Então, tudo isso é o que vai gerando para a gente, sem julgar a vida de ninguém, porque cada um sabe onde o bicho está pegando. Então, por mais que a gente falar desse amigo aqui, a gente não sabe o que o cara estava sentindo. Quem somos nós para julgar a ação do cara? Nada. A gente só está pegando para estudar, como Kardec fez e nos sugere fazer também, né? É contigo, meu irmão Leandro. Não, exatamente. E outra coisa, para a gente fazer uma peneira no que a gente anda pensando, tem um exemplo bem interessante no livro Mecanismos da Mediunidade, que ele fala assim, vai numa banca de jornal e vê que tipo de revista ou de notícia que prende a tua atenção. E ali está com o que a gente sintoniza. O que é a notícia ruim, a notícia boa, o que é a pornografia, o que é. Então, tudo isso é o que está dentro de nós mesmos, né? E os nossos gostos, percepções e o que atraímos para a nossa vida. Mas sem julgar, cada um está no seu momento, cada um tem o seu entendimento, e tudo que a gente faz tem as consequências. Nós somos livres dos nossos atos, mas nós somos escravos, né, das consequências. Muito bem, Leandro. Próxima questão é sua, irmão. 11ª. No momento de vos suicidardes, não experimentasses qualquer hesitação? Resposta. Ansiava pela morte, esperava repousar da vida. Coisa que nunca vai acontecer porque o espírito, você disse ali que fora do horário comercial, o espírito é 24 horas, né? É que nem loja de conveniência, Davi, não para nunca. Então a mente está sempre, mesmo dormindo, a nossa mente está trabalhando. Então ele achou que ia encontrar o repouso e muito pelo contrário, a vida continua. Muito boa noite aos amigos que chegam conosco nesse estudo. Aldenice Lacerda, muito bem-vinda. A Ari, lá do Rio de Janeiro, Rieger, seja bem-vindo. Cristina e os nossos amigos que aqui estão. Emerson Pereira Borba, acredito que seja o Leonardo. Muito bem. 12ª pergunta. Vai contigo, irmão. Como é que a ideia do futuro não vos fez renunciar a um tal projeto? Resposta. Não acreditava nele, absolutamente. Era um desiludido. O futuro é esperança. Ele é um desses amigos que acreditavam que a morte era o fim. Então, se você não tem uma perspectiva, se você acredita que a vida vai do zigoto até o momento que antecipa o túmulo, é evidente que você, acreditando na sua vida, construído nesse princípio, é claro que a falsa ideia de uma morte aliviará essa dor que ele está sentindo de uma forma muito intensificada. Dá uma falsa impressão, Leandro. E aí é o que você falou, é a crença dele, né? A responsabilidade dele não seria a mesma, vamos supor, se nós espíritas cometêssemos esse ato. A nossa responsabilidade seria muito maior, porque a gente sabe que a vida continua, né? E a gente sabe das consequências do suicídio. Para ele, não, a vida acabou ali no cemitério, já era, vai sono eterno, né, como dizem. Vai repousar, e não é assim. Ou desintegrar, como era a ideia trazida lá antes mesmo, né, de um contemporâneo de Platão chamado Demócrito, um dos primeiros atomistas, que dizia, acreditava piamente nisso, que quando a morte alcança, é realmente a desintegração, e a gente, para esse pensador, deixaria de existir. E essa desintegração, para nós espíritas, não existe. Na verdade, existe apenas um descolamento, aí sim a escola platônica explica bem, né? Para o mundo real, que aí é o mundo que a gente chama de erraticidade, e Platão vai chamar de mundo das ideias, ainda aproveitando a era de Demócrito, e o mundo sensível, esse que a gente sente, esse que a gente toca, esse que a gente se utiliza no sistema nervoso, entre os vários sentidos que nos são emprestados, né? Gustação, olfação, visão, audição, tato, e assim por diante, né? Muito boa noite aos amigos que chegam, muita luz, viu? É contigo, meu irmão Leandro, lá do ABC Paulista. Você quer que continue na questão, 13ª? Como é que sabe? Você é o convidado. Se você quiser comentar, se você quiser ler, fique à vontade, irmão.
A falta de crença no futuro, né, realmente deve ser muito difícil a gente viver assim na Terra, com todos os problemas, com todas as dificuldades. Isso é uma questão que cada um tem que desenvolver dentro de si. E mais uma vez eu falo, a gente como espírita tem o dever, quando você me chamou para fazer essa live, eu sou uma pessoa extremamente introvertida. Para mim é muito difícil, né, me expressar assim, né? Você tem uma desenvoltura ótima para falar, eu já não consigo tanto. Mas no tema de suicídio a gente não pode ficar omisso, a gente tem que pegar e usar tudo que a gente tem de informação do espiritismo e botar para fora, porque, como você falou, os dados de 2018 aí, que está muito proeminente essa coisa do suicídio, a gente tem que, é uma parcelinha, mas a gente tem que fazer alguma coisa. A gente tem que fazer alguma coisa. Muito bem. A Cida Lemos fala que é conterrânea sua aí, Leandro. Legal, da BC. BC em peso aí na live, hein? Isso aí. Que reflexões vos ocorreram ao sentirdes a extensão da vida, a extinção da vida? Quais as reflexões que você fez ao sentir a extinção da vida? Resposta: eu não refleti, senti. Mas a vida não se me extinguiu. A minha alma está ligada ao corpo. Você não está entendendo. Ou seja, eu estou pulsando lá no caixão. Minha cabeça está lá. Eu estou tendo um refrigério aqui, mas de verdade, existe uma imantação que me leva lá. O ato desmedido me obriga a estar lá. Estou tentando traduzir, viu, turma? Não tem nada disso escrito. Só estou tentando fazer o máximo aqui para resumir o que o cara está querendo expressar, né? Davi, como que você sabe tudo? Diante de estudos como obras que o nosso amigo recomendou aí, uma série de livros de André Luiz, um monte de coisa que a gente vai se aprofundando. Então, é claro que a gente vai aprendendo a não puxar um gatilho, a não se jogar debaixo de uma linha de trem ou de cima de um prédio. A gente vai aprendendo por quê. Por isso que eu estou conversando com vocês sobre, de uma forma tão detalhista, né? E ele vai dizer, eu não estou morto, não estou morto. E, no entanto, eu sinto os vermes me corroerem. É possível, inclusive, que se um médium vidente estivesse lá, vissem exatamente como se fossem figuras de Walking Dead. Parte da cara, comida, coisas que você fala, não é possível. Como assim? Como assim? Aí é que a gente precisa entender a mecânica. Aí é que a gente está usando todo o poderio da pedagogia espiritual dentro do espiritismo para compreender fatos e não lendas. Eu não estou falando de lenda aqui. Isso aqui, eu tenho certeza que para o Leandro e para mim, é uma certeza absoluta. Mas como? Só o tempo, muito estudo e principalmente uma obediência ao Criador. Porque se é Ele que dá a vida, o único que pode tirar é Ele também. Então, isso aí tudo você vai aprendendo mediante a essas peregrinações dentro do Espiritismo. Com você, Leandro. Então, só para nessa parte aí que você falou que ele sente os vermes e tal, a ligação ainda com o corpo, né? Aquela carga de fluido vital ainda que ele iria se dissipar durante toda a vida dele por uma morte natural, por exemplo. E não, essa carga ainda forte e manta ele ao corpo. Por isso ele sente isso e deve ser uma impressão realmente muito, muito horrível, muito sofrimento. Essa próxima pergunta ela é extremamente impactante. A 14ª pergunta, quando você chega para um suicida e pergunta o seguinte, olha, qual que é a tua sensação no momento decisivo da morte? Olha o que o espírito responde depois de consolidar a morte pelo suicídio. Ué, mas eu estou morto? Mas essa morte se completou? Ou seja,
Ele está em completo sofrimento, intensificado pelo afrouxamento desmedido nesse desencarne voluntário, e ele nem percebe que morreu. Leandro. Essa é a perturbação pós-desencarnatória, que uns, independente do suicídio, não passam por, muitas passam por isso, cada um de acordo com o seu grau de elevação e desapego à matéria, mas no caso do suicídio não, porque a ligação do corpo, essa perturbação é muito grande, ele se crê vivo. E é natural. Se você pensa que não ia ter nada, e você acha que cometeu suicídio e continua vendo, ouvindo, falando, interagindo, você acha que você não morreu. É uma perturbação muito grande. É o exemplo que você falou de acordar no meio da noite. É muito bem exemplificado por você. 15ª pergunta, você lê para a gente, por favor, Leandro? Claro. Foi doloroso o momento em que a vida se vos extinguiu? Resposta. Menos doloroso que depois. Só o corpo sofreu. E aí São Luís continua. O espírito descarregou o fardo que o oprimia. Ressentia a volúpia da dor. Tudo isso aqui é importantíssimo para refletir. Sabe por quê? Porque, assim, momentos de desespero, momentos de inconsequência, momentos de overdose, momentos de... como chama quando o cara bebe demais? Que ele tem uma... Coma alcoólico. Um coma alcoólico. Isso aí, se o cara desencarnar, é de menos. O que o Espírito está colocando é a dor moral é algo que não dá para mensurar, cara. Não é isso, Leandro? Não tem remédio. A dor moral... Não tem remédio, velho. Aqui você consegue dar uma enganada, você toma umas 40 gotas de dipirona, mete umas 2 Neosaldina ao mesmo tempo, uma enxaqueca, mete um Buscopan para cólica renal, mas lá, filho, não tem nada disso. O refrigério que o cara tá tendo é um detalhe que a espiritualidade tirou ele lá temporariamente para reunião mediúnica e ele está sendo trabalhado ali. Ali é que ele está conseguindo respirar um pouco melhor. Deus me livre, cara. A São Luís foi citada a seguinte pergunta, amigos queridos. Tal estado sobrevém sempre ao suicídio? A resposta... avaliando de 0 a 100%. Sim, 100%. O espírito do suicida fica sempre ligado ao corpo, até o termo dessa vida. A morte natural é a libertação da vida. O suicídio a rompe por completo. Então, não tem explicações aqui que vai justificar. Se fizer, vai dar chabu. E esse chabu acompanha um tempo a vida de quem empreendeu. E o pior, hein? Não é só ele, é a família que fica, é o sentimento de culpa do cara, é o sentimento de culpa da família, que, eu podia estar mais com o meu familiar, eu podia ter conversado mais, eu podia ter interagido mais. Não, agora já não foi. Agora chutou o balde, já jogou no ventilador. Então, muitas vezes... isso que o Luiz está colocando aqui pra gente. Leandro. E muitas vezes, ainda preso à matéria, ele vai acompanhar, vamos supor, se ele deixou uma família, se ele fosse um pai de família que tem filho pequeno, esposa, se ele era o arrimo da família, preso à matéria, ele vai acompanhar a família sofrendo porque ele não está lá para ajudar, e o desespero dele não poder nada fazer, né? Então fica muito complicado mesmo, muito complicado. Exatamente. A 16ª questão tem a pergunta de Kardec, tem a resposta do Espírito, tem uma observação de Kardec. Nós vamos deixar aí para o nosso amigo Leandro, convidado, fazer aí a leitura comentada, e aí, a hora que você der os freios, eu vou dando uma injetada. A Cida está falando para a gente um outro texto aí. Você quer ler antes da gente avançar, ô Leandro? Sim, vamos lá. Então, não existe a ideia de estar no lugar errado, na hora errada, e desencarnar em um acidente, por exemplo? Quer falar um pouquinho sobre isso, meu irmão? Olha, deixa eu começar. Eu começo, tá? Ô, Cida, a questão aqui que envolve o suicídio é a questão da intenção. Eu me colocar
em favor de desistir de algo. Você pega um bombeiro, por exemplo, que tem dentro de um BO, né, dentro de um boletim de ocorrência, auxiliar uma loja pegando fogo, e no meio da cortina de fumaça ele sabe que lá dentro tem alguém que precisa de ajuda. Ele, como profissional da área, ele pode entrar na intenção de salvar a vida que está ali. E se ele morrer lá dentro, mesmo sabendo que estava colocando a vida dele em risco, nesse caso, esse bombeiro não é suicida. Ele, na verdade, se utiliza do fator de preservação da vida de terceiros e chega no plano espiritual, muitas vezes, como herói. Sabe de quem que eu lembrei aqui, minha amiga Cida? Da professora Ellen, de Jarnaúba, Minas Gerais. Aquela que salvou dezenas de crianças quando colocaram fogo criminoso dentro de uma creche. Ela podia sair de lá ilesa, mas ao contrário, ela ficou. E a cada criança que ela salvava, uma queimadura ferradíssima. Depois da 20ª criança salva, o óbito, a desencarnação. Nós vamos falar que ela é suicida? É evidente que não, porque a intenção dos fatos é a vida. E agora você pega o exemplo do mesmo bombeiro. Um colega de quarto daquele bombeiro que estava ali entrando na loja para socorrer. Se, entretanto, esse bombeiro brigou com a esposa na manhã e disse: tomara que eu morra para nunca mais ver tua lata que me incomoda, eu não te aguento mais na minha vida, tomara que eu morra. E ele desencarna na mesma loja, mesmo tendo a mesma profissão. A conduta dele e a intenção é diferente da do primeiro. Leandro. Sem dúvida, assina embaixo o que você falou. Não tem mais nada o que completar. O que vale é a intenção. Vou continuar então. A 16ª é sua, amigo querido. Ok. Dar-se-á o mesmo nas mortes acidentais, embora involuntárias, mas que abreviam a existência? Resposta: não. Quem entendeis por suicídio? O espírito só responde pelos seus atos. Aí, que nós falamos. Já vamos falar isso aí. Ainda bem que nós estamos certo, né? Porque, senão... Vontade própria. Eu vou continuar a observação, então, depois a gente conclui. Observação. Havíamos preparado uma série de perguntas que nos propunhamos a dirigir ao espírito desse homem sobre sua nova existência. Diante das respostas, se tornaram sem objetivo. Para nós, era evidente que ele não tinha nenhuma consciência de sua situação. Seu sofrimento foi a única coisa que nos pôde descrever. Muito recente, muito sofrimento. Creio que nessa hora não tem como ficar indagando muito quem você é, para onde que você vai, o que você é. É a questão de prestar o socorro. Tanto é que o alívio que ele sentiu, pelos irmãos que trouxeram ele, também em contato com o médium. A médium que estava ali trabalhando, esse choque do espírito ali, né, a mente espiritual com a mente do médium, os fluidos, essa troca de fluidos, já deu um bom alívio para ele. É um pronto-socorro, Davi. Se você, Deus o livre, sofre um acidente, chega com uma perna quebrada, eu não vou chegar lá na porta e falar: mas você é da Vila de Ribeirão Preto, não sei o quê, não sei o que. Você fala: arruma minha perna e depois a gente conversa. Então, trazendo ele para a evocação, deu-se o alívio e conseguiu extrair o máximo que ele podia, naquela hora, oferecer. E ele está totalmente transtornado, não sabe onde está, não sabe de nada. Ou seja, o nível de desinformação, o nível de analfabetismo espiritual é o que promoverá um tempo ainda, né, inqualificável e, né, indistinto desse irmão no mundo espiritual. Né? Ele vai ter que ter um padecimento ainda bastante intensificado diante do ato impensado que fez, né? Impensado entre aspas, porque houve a intenção, né? Então, por exemplo, existe lá naquela questão dos nossos irmãos lá vamos aproveitar a França. Existe um esporte super perigoso lá chamado Le Parcours.
O Le Parkour é um esporte onde jovens pulam de um prédio para o outro, aonde a grande pegada da brincadeira é que se filme os saltos mais perigosos. Ou seja, se uma pessoa dessa cai e desencarna, né, é claro que há dentro do suicídio tal do direto, indireto, consciente, inconsciente, que não vem a questão que a gente vai conversar aqui agora, mas olha como que nós, pela nossa irresponsabilidade, não entendemos a mecânica da vida e a preciosidade dela no contexto reencarnatório. Leandro, é com você. Mesmo não tendo a intenção, mas há imprudência, né? Exatamente. É igual, né? Eu vou lá, tem aquele amigo que fala, não, eu bebo, mas não fico chapado. Eu posso tomar 2 caixas e eu dirijo de boa. Se esse cara pegar, meter o carro no poste e desencarnar, como você acha que esse cara vai chegar no plano espiritual? Onde que está esse nível de inconsciência que usou, no lugar de automóvel, o alvo móvel? Percebeu? Dá uma diferença danada as nossas responsabilidades, não é? É contigo, então. Vamos avançar mais um pouquinho, Leandro. Mais uma parte aqui, eu vou ler. Esta dúvida da morte é muito comum nas pessoas recentemente desencarnadas, e principalmente naquelas que, durante a vida, não elevam a alma acima da matéria, Davi. O apego às coisas materiais, a crença que o mundo só existe aqui, não existe mais nada no além. Então, isso tudo gera perturbação. Em qualquer tipo de desencarne, no suicídio ainda mais, né? Vou continuar aqui. É um fenômeno que parece singular à primeira vista, mas que se explica naturalmente. Se a um indivíduo, pela primeira vez sonambulizado, perguntarmos se dorme, ele responderá quase sempre que não. E essa resposta é lógica. O interlocutor é que faz mal a pergunta, servindo-se de um termo impróprio. Na linguagem comum, a ideia do sono prende-se à suspensão de todas as faculdades sensitivas. Ora, o sonâmbulo que pensa, que vê e sente, que tem consciência da sua liberdade, não se cria adormecido, e de fato não dorme, na acepção vulgar do vocábulo. Eis a razão por que responde não, até que se familiarize com essa maneira de aprender o fato. O mesmo acontece com o homem que acaba de desencarnar. Para ele, a morte era o aniquilamento do ser, e tal como o sonâmbulo, vê, sente e fala, e assim não se considera morto, e isso afirmando até que adquira a intuição do seu novo estado. E vai um tempo aí, Davi, de acordo aí com esse desprendimento ainda mal resolvido da matéria, até você se enquadrar na sua real situação espiritual, vai um tempo ainda. Você acredita ali vivo, encarnado, quando já está no mundo dos espíritos. Esse artigo acontece, a publicação em junho de 1858, com comentários de Davi e Leandro. Hoje falamos sobre o suicida da Samaritana. Você pode ver essa live gravada aqui depois pelo Instagram. Daqui a pouquinho também está no YouTube, mas a novidade fica por conta do Spotify. Estudando a Revista Espírita está no Spotify. E além do Spotify, se você também tiver o Deezer, ambos os programas são concorrentes, e nós colocamos ali todo o conteúdo que a gente estudou. Inclusive esse, até um pouquinho antes da meia-noite, estará disponível para você, durante o ciclismo, durante a corrida, com teu foninho, ouvindo e estudando os artigos que você perdeu. Quero agradecer aqui a parceria que faz Palestras Davi toda terça-feira. Quinta-feira temos Espiritismo Sociedade com Davi Filho. E hoje eu não poderia deixar aqui de agradecer com muita alegria o irmão que me foi apresentado durante essa pandemia, que é o Leandro, do Contando o Espiritismo, que tem aí também na sua rede social um trabalho para divulgação do Espiritismo. Leandro, eu quero agradecer profundamente, quero que você, por gentileza, coloque aí suas últimas considerações, e antes mesmo de você passar a palavra de volta, meu muito obrigado pela sua presença e permanência e estudo aqui comigo, viu?
Davi, eu agradeço muito de coração, eu aprendo muito contigo. Parabéns pelo seu trabalho, pelas suas milhares de lives, que venham mais milhares de lives. Eu sei que você é um trabalhador da doutrina incansável. Eu agradeço muito essa oportunidade de aprendizado. Agradeço a todos que comentaram, a todos que compareceram. E só deixar um recado aqui, que não importa a circunstância, viver sempre vai valer a pena. Um forte abraço a todos. Fique com Deus, de coração. Muito obrigado. E eu quero que vocês que estão acompanhando a live agradeçam muito a Deus, porque o Leandro disse uma coisa que impede muita gente de estudar o Espiritismo, a timidez. Ele está vencendo uma barreira tremenda para meter a câmera na cara dele para fazer isso. Então, para ele não é nada simples o que ele está fazendo. Ainda mais quando pega o indivíduo que fica chamando em live surpresa, nem prepara o cara, e soca a câmera no cara, e o cara não tem como fugir. O pessoal faz isso, não faz não, Leandro? Tem um pessoal que faz aí, mas se não fosse eles fazerem, não ia estar aqui, né? Eu quero agradecer profundamente. Quero agradecer profundamente também a presença de Eliane Moraes, pela presença. Seja muito bem-vinda sempre, né? Nos siga aí nas redes sociais. A gente está aqui no Instagram, está no Facebook, está no YouTube. Agora a gente está no Spotify e no Deezer também. Então, nos siga. Onde que eu acho, Davi? Tem todos esses links aí. Quando você clica no perfil Estudando a Revista Espírita, tem um link lá chamado Linktree. E no Linktree tem todos os links aonde você pode nos seguir aí nas redes sociais. Quero agradecer também a Aldenice Lacerda, a Lucinha Monteiro, muito obrigado também. Ao Ari Rieger, a Cristina, a Senira. Quero agradecer também a presença de Eliana Rampazzo, Webert Carvalho, Emerson Pereira Borba. Agradecer a Cida Lemos e a Ângela Trindade. Todos vocês aí, muito obrigado por essa oportunidade maravilhosa. Leandro, didática incrível, continua e que Deus nos abençoe, que eu vou fazer a prece de encerramento, para que a gente marque depois também outras lives, hein? Outros estudos e outros mergulhos doutrinários, viu? Se Deus quiser, Davi, estamos aí à disposição. Você que manda. Vou fazer a prece de encerramento. Antes da prece de encerramento, como que o pessoal te acha, Leandro, aí nas redes sociais? Instagram contando, _o_ espiritismo. YouTube Escreve contando... aí que eu vou fixar. Escreve aí que eu vou fixar pro pessoal. Escreve nos comentários aí. Aí eu fixo um tempo enquanto eu faço a prece. O pessoal pode te seguir, também seguir, né? Palestras Davi, Espiritismo Sociedade, tá? Nos siga também lá no Spotify, no Deezer. Agora a gente tem um novo meio de divulgação espírita maravilhoso, que é esse tipo de rede social, tá? Esperando um tempinho só para o Leandro pôr aí o nome do perfil dele. E vou fixar. Basta você seguir o nosso irmão, que aí está, ó, Contando o Espiritismo. Muito obrigado, viu, Leandro? Vou fazer a prece. Eu que agradeço. Então, amigos queridos, muito obrigado pela oportunidade da união, da convivência. Permita que estudos como esse nos aproxime da família espiritual, que nos alivia as dores, nos aproxima do bem-estar físico, mental, mas principalmente do bem-estar espiritual. A todos os lares pedimos o benefício da asepsia, do equilíbrio das energias e principalmente o discernimento que nos aproxima do amor. E assim sendo, dizemos glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade, e que assim seja. Muito obrigado a todos os amigos e até breve. Até breve.